Uma batalha fervorosa se iniciou dentro da vila. O barão estava indo com tudo para proteger os seus soldados e filhos. Kai estava correndo em alta velocidade para voltar para a vila. Sabia que se não retornasse a tempo, todos seriam dizimados. Do lado do sapo nojento, ele estava feliz que conseguiram escapar daquela vila e que a garota deveria ser grata, porque aquele lugar estava condenado. Do lado dos soldados, eles pintaram suas caras com símbolos de abençoados. Isso estava assustando os macacos, porque eles não sabiam diferenciar os abençoados dos humanos. Os guardas tentaram fechar o portão enquanto ainda dava tempo, mas os ataques incessantes dos inimigos do portão principal não dava conta. As forças inimigas estavam se concentrando ali. Com isso, os soldados avisaram ao seu senhor que ele deveria fugir, porque se ele estivesse vivo, o deus da terra também viveria, e assim poderiam reconstruir o vilarejo inteiro. Eles se tornariam as iscas. E Kai chegou perto da vila neste momento, e lá viu uma horda de inimigos. E sem pensar duas vezes, já utilizou o seu brasão divina para atacá-los. O barão, por sua vez, não iria abandonar todos os seus filhos, então não iria deixar essa posição e vai lutar até o final. O portão da frente foi destruído, e mais macacos começaram a entrar. Todos os esquadrões, incluindo o próprio barão, foram lutar. Na saída do castelo estava o Lord Olha. Ele mal conseguia se mexer sozinho, mas mandou os dois que o acompanhavam retornarem, porque agora iria lutar. Então ativou seu brasão divino e partiu para o campo de batalha. E todos estavam bem esperançosos em ver o príncipe ali, exceto pelo barão. Ele sabia que seu filho ainda tinha que se recuperar, ele foi muito debilitado pela maldição. Em um dos ataques quase fatais, Josie apareceu e defendeu seu irmão. Ela estava portando uma lança dos Useres, e parecia que o seu coração ia explodir com toda essa ação da luta. Mas ela tinha que lutar e colocar sua vida em risco também, afinal de contas todos os soldados faziam isso pela vila. E com um movimento veloz, conseguiu decapitar o macacão à frente. Os soldados se inspiraram com a ação da princesa, e então partiram para cima, conseguindo lutar contra os demais macacos. O barão conseguiu derrotar o macacão abençoado e deixá-lo ao chão, então encarou sua filha e a elogiou. Nunca imaginou que, por ela ser mulher, poderia ser tão competente lutando. Mas neste momento, o macaco que estava no chão avisou que uma mulher abençoada não iria os ajudar, porque todos seus companheiros já estavam para invadir esta vila. Mas, quando olharam para fora, os macacões não estavam entrando, mas sim indo em outra direção. E uma horda deles estava ao redor de Kai, que estava batalhando com força total. O barão, ao ver esta cena, arremessou sua arma na direção do garoto e mandou usá-la. Kai, por sua vez, no meio de tantos macacos, usou seu brasão divino e começou a batalhar sem parar. A sua força era tremenda. E de longe, um dos líderes dos macacos estava observando isso. Ele sabia qual brasão era este. Os soldados estavam indignados que Kai poderia lutar neste alto nível. Toda essa força só poderia ser de um abençoado. E aí, ao invés dessa galerinha ir ajudá-lo, ficaram lá apenas encarando ele lutar sozinho. O líder dos inimigos também entrou no campo de batalha para caçar o garoto, mas foi derrotado na sequência sem muitas dificuldades. Assim, o restante dos macacos fugiram sem olhar para trás. Desta maneira, as tropas da Vila Leg conseguiram vencer essa luta. Kai estava disfarçando que também pintou a cara para enganar os macacões, e revelou ao barão que o monge Nada lutou e morreu na Vila Eda, pelos macacos que causaram as maldições em seus filhos, e adicionou que ele lutou muito, mas infelizmente não conseguiu escapar daquela situação. Ainda avisaram para Kai que Elsa não conseguiu retornar, e os soldados falaram que viram uma mulher sendo levada na carruagem do inspetor quando fugiu da vila. E Kai saiu correndo da vila sem nem pensar duas vezes, e todos se perguntaram o que ele faria contra o inspetor e também se conseguiria alcançar a carruagem. Lá na carruagem, o inspetor estava tentando demonstrar um pouco de amor para uma caipira, e ela não deveria fazer essa careta. Mas o sapo sentiu algo se aproximando da carruagem. Algo bem selvagem estava chegando perto. Então ativou seu brasão divino e conseguiu enxergar de longe um poder espiritual tremendo chegando. Pegou o seu arco e flecha e apontou na direção do prota. Porém, Elsa o derrubou antes que pudesse atacar, e o cara se irritou bastante ao ponto de pegar uma espada. Os cavalos estavam com medo dessa chegada selvagem, e então a carruagem acabou capotando. Os oficiais que ficaram vivos meteram um pé dali, enquanto o inspetor estava esparramado e quebrado ao chão. O prata foi atrás de Elsa, e a espada do inspetor estava cravada em seu estômago. Ele a removeu de dentro da carruagem e mandou ficar quieta, que vai a salvar. Então começou a canalizar sua energia espiritual, chamando ela de magia,
tentando curar a garota, mas não estava conseguindo, e se perguntava se isso foi profundo demais. E o inspetor começou a se levantar, graças ao poder divino dele. Estava se reconstruindo, e Caio confrontou. E por causa deste sapo nojento é que Elsa poderia morrer. O inspetor alegou que isso tudo foi culpa do garoto. Os cavalos se assustaram com a pressão espiritual chegando, e Caio começou a ficar ainda mais irritado. O inspetor avisou que estava sob ordens do rei e não sabia quem o garoto era, não queria causar nenhum tipo de confusão ali. Porém, o prata o derrubou no chão e começou a sufocar seu pescoço. O inspetor berrou que o poder dos deuses só deveria ser dado aos nobres. Um garoto como ele só se afogaria neste poder todo e derramaria ainda mais sangue onde quer que fosse. Sendo assim, o prata enfiou sua mão no peito do inspetor e arrancou a pedra divina. Deu esta pedra para Elsa e mais uma conversa motivacional para ela acordar. E ela iria melhorar se tomasse todo esse poder, e seu corpo começou a pulsar de energia. Assim que fez tomar tudo, retornaram correndo para o vale. E ela agradeceu a ele por tudo, e o seu corpo estava fervendo enquanto apagou. O prata precisava encontrar Porek. Ele era a única salvação. Enquanto corria na floresta, alguns macacos estavam o encarando. E o prata conseguiu chegar até Porek. E ele logo avisou que dar uma pedra divina de outro humano para a garota foi uma completa tolice. Porque, se as devidas precauções não forem tomadas, isso vai causar um envenenamento grave nela. Ela ainda não tinha morrido, mas poderia morrer a qualquer momento agora. Conhece um jeito, mas não sabe se vai ter tempo suficiente. Então pediu para o prata aguardar. Faria de tudo que fosse possível para salvar. Do lado de fora, Kai estava bem pensativo se realmente foi o responsável por deixar Elsa nesse estado. Questionava como que deveria usar todo esse poder. E ao seu lado, mais macacos chegaram. Ele já se preparou para a batalha, canalizando aquela espada de energia. Porém, estes macacos se ajoelharam, agradecendo pela iluminação que estão vendo. Isso porque o nobre brasão que portava era do deus do trono. E então oraram para que este deus os acompanhasse até a terra deles.